Quem anda de ônibus na capital potiguar sabe os problemas que enfrenta. Superlotação, irregularidades nos horários, pouco conforto, tarifas caras. Lucas Nogueira, um dos candidatos do Foca em Mim, traz na reportagem que você vai acompanhar agora um pouco da realidade do transporte público da capital, aqui na tela do Balanço Geral RN, no ar, vai. Superlotação. É muito cheio de gente, as pessoas estão estralando 7 horas da manhã, 5, enquanto estão voltando no horário das 6 horas, então nem se fala. Preços não viáveis. Só olhar para os ônibus não vale a pena, é um desconforto extremo, o valor já deixou de ser acessível há algum tempo. Para aqueles que utilizam os ônibus da capital, existem situações que já se tornaram comuns. Lotado, né? A gente não senta, só vem, volta em pé e demora muito a passar. Baixa quantidade de ônibus em rota causa muitos problemas, principalmente quando eu estou saindo do IF pela noite e o ônibus normalmente está cheio e fica muito apertado, principalmente quando chove, a gente tem que fechar a janela, fica muito suado. É no transporte público que grande parte das pessoas se deslocam na capital potiguar. Com tanta relevância na vida dos natalenses, é importante que a todo momento sejam desenvolvidos estudos para facilitar ainda mais esse deslocamento. A gente tem uma dificuldade enorme de conseguir dados reais, atualizados, que a gente consiga trabalhar para compreender, inclusive, como está a evolução da mobilidade urbana em Natal. Eu diria que essa é a primeira grande dificuldade. Segundo o professor e pesquisador André Toledo, essas dificuldades se iniciam na própria falta de informações disponibilizadas pela Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal. O principal incômodo que gera é a gente perceber que há uma insatisfação na prestação do serviço, no uso, e a gente não consegue auxiliar com dados, não consegue ter, por exemplo, um estudo de proposição de melhoria, já que a gente tem uma ausência de dados para tentar sugerir algo como política pública de melhoria. Em 2018, nós buscamos dados para tentar criar uma imagem, especialmente do ponto de vista de sustentabilidade, do transporte de Natal, da mobilidade como um todo, não só do transporte público, mas de todo o setor de mobilidade. E nós chegamos à conclusão, à ocasião, que havia uma previsão de piora de 28% nos 5 anos seguintes. Logo após o fim da pandemia, a impressão que se dá em toda a cidade é que houve uma piora sistêmica de toda a mobilidade urbana, com aumento de congestionamento, diminuição da velocidade média. E, quando chega no transporte público, parece que tem sido mais grave. A STTU informou em nota que foi assinado um acordo judicial e as empresas de transporte devem colocar mais 100 ônibus em circulação, 150 veículos novos e 50 seminovos. E a Secretaria ainda trabalha um edital para licitação de transporte público com segurança jurídica. Existem ainda aqueles que desistiram do transporte público e buscam nos aplicativos uma maneira mais rápida de se deslocar na cidade. Vale muito mais a pena pedir um Uber motinho ali, um valorzinho a mais, até porque o valor do ônibus, como eu falei, já deixou de ser acessível, principalmente para quem não paga meia. Então, já mudei, já troquei totalmente. A impressão que dá é que, gradativamente, menos usuários vêm recorrendo ao transporte público e vão buscando meios alternativos, motorizados, principalmente moto, em substituição. Para os natalenses, fica a expectativa pelas melhoras já exploradas por outras capitais do Nordeste e a modernização num sistema que é tão importante e utilizado na capital. Eu nasci em Recife e, é decepcionante para mim porque quando você compara com o sistema de transporte público de um estado que é até pertinho, como Recife, é uma discrepância muito grande. Em Recife as rodoviárias são mais organizadas, os ônibus de lá já chegaram no ponto de ter ônibus com ar-condicionado, as vias são preparadas para facilitar ao máximo o transporte do ônibus. E assim, chegou num ponto que não vale a pena. Por exemplo, eu fui fazer uma entrevista de emprego. Se eu fosse esperar um ônibus, eu provavelmente ia ter que escolher entre chegar 1 hora antes ou 1 hora atrasado, por um valor que não valeria a pena, num ambiente que não ia ser confortável, pagar um trocadinho a mais pelo conforto de poder ter um transporte acessível, que vai vir no momento certo, no tempo certo, razoavelmente confortável, vale muito mais a pena. Junte dinheirinho e compra uma moto Shinerai elétrica para você, muito mais futuro que esperar essas carcaças que a gente tem denominada de ônibus aqui em Natal. Cada um pior do que o outro, não passa no horário que deve, não entra nos bairros, você anda mais de 2 quilômetros para chegar em casa, a demora quando chega é lotado, nego velho, então não dá não, sinceramente. Por isso que o povo está deixando de andar.